Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Estamos na nossa segunda aula da nossa série O Intérprete de Libras Cristão e a Bíblia. Essa é a segunda aula. Mas antes de a gente iniciar na segunda aula, eu só quero te convidar a você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos novos de Libras no contexto religioso cristão aqui no nosso canal, beleza? Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a importância e o desenvolvimento das línguas de sinais e como a gente encontra a questão da língua de sinais, a surdez na Bíblia, como que a gente trata isso aí. É sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Muito bem, pensando nisso, a gente vai estar exercitando e falando um pouco da evolução da língua de sinais. Como que se deu aí a evolução da língua de sinais? Você sabe sobre isso? Já pensou sobre isso? É algo muito importante. Por quê? Porque a língua de sinais, pessoal, ela tem um papel importante na formação do indivíduo, na formação da comunidade surda. E isso se deu desde a antiguidade. Então, na antiguidade já existia raízes da língua de sinais. O que acontece é que essas línguas de sinais que eram utilizadas na antiguidade ao redor do mundo há muitos séculos, na Grécia antiga, na Roma antiga, tinham um problema, porque elas eram totalmente ignoradas, reprimidas pela sociedade. Naquela época, se dizia que se a pessoa não falasse, ela tinha um problema, ela tinha uma dificuldade, ela não conseguiria expressar seus sentimentos, não conseguiria estar trabalhando a questão do seu cognitivo, a sua razão, a sua questão lógica, que era muito forte na Grécia Antiga. Então, por isso, era muito reprimida as línguas de sinais naquela época, mas já existia aí resquícios da história na antiguidade. No século XVIII, já um tempo mais após, vamos dizer um pouco mais atual, um marco na evolução da língua de sinais aconteceu no século XVIII, com o trabalho de um padre, Abade Lepère, na França. Ele desenvolveu uma linguagem gestual de uma forma mais sistemática e com formas do alfabeto, enfim. Mais tarde, essa linguagem, esses códigos que ele desenvolveu, acabou evoluindo para a língua de sinais francesa. Então, isso que ele criou, aquela linguagem, gesto, alguns sinais de forma mais sistemática para tentar conversar e trabalhar na alfabetização de crianças surdas, acabou evoluindo mais tarde para a língua de sinais francesa. Então, isso é um trabalho que ele foi pioneiro e acabou influenciando demais a língua de sinais e seu desenvolvimento em outros países. Isso aí no século XVIII. Já no século XIX, a língua de sinais americana começou a se desenvolver a partir aí de Thomas Gallaudet ou Laurent Clerc. Desempenharam um papel crucial aí na adaptação, que eles pegaram a língua de sinais francesa, adaptaram para a língua de sinais americana. Então, aí foi criado a SL, né, que é a American Sign Language. Foi criado e desenvolvido aí no século XIX. Uma coisa importante também é a gente entender que no Brasil isso também aconteceu. No Brasil, como que se desenvolveu isso? Foi em 1857. Dom Pedro tinha um familiar que era Dom Pedro II, que era imperador do Brasil na época, tinha um familiar que tinha deficiência auditiva e foi aí que foi desenvolvido ou criado o Imperial Instituto de Surdos Mudos na época, mais conhecido hoje em dia como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que fica no Rio de Janeiro. Então, em 1857, um padre veio aqui também para desenvolver e começar a trabalhar a questão da língua de sinais no Brasil. Então, essa evolução, ela foi vindo aos poucos, foi numa crescente, não foi algo da noite para o dia. Então, quando a gente vê a língua brasileira de sinais, a Libras, que começou o seu desenvolvimento a partir de 1857, porque foi quando iniciou aqui o trabalho no Brasil, você vai perceber que há aí aproximadamente 150, 200 anos, onde a gente foi trabalhando, desenvolvendo algo que foi não de uma noite para o dia. E a gente vê isso também com a Lei 10.436, que é a lei que reconhece a Libras como meio legal de comunicação. É importante salientar que a Libras ela não é reconhecida como uma língua, ela não é a segunda língua oficial do país, como muitas pessoas falam por aí. Ela é reconhecida, sim, como um meio legal de comunicação de pessoas surdas, da comunidade surda, pessoas ouvintes, que se utiliza da língua de sinais. Ela é reconhecida como um meio legal.
mas ainda é uma conquista que nós precisamos lutar para o reconhecimento da Libras como uma língua em nosso país. Só que isso não é um demérito, isso não tira aí as vantagens e as conquistas que já conquistamos ao longo do tempo através da comunidade surda. Mas por que, Gesiel, tudo isso é importante para o intérprete Libras? O intérprete Libras precisa saber como que deu esse surgimento, como que se desenvolveu na França, nos Estados Unidos, no Brasil, como foi esse processo. É muito interessante nós sabermos disso, porque aí depois do século XIX, nos Estados Unidos, que começou a língua de sinais americana, depois a língua brasileira de sinais, e no século XX começou um estudo mais acadêmico. Então muitas pessoas começaram aí já a estudar a questão linguística, as formas, os fonemas, tudo a estrutura da língua de sinais. Então eles começaram a perceber isso, que a língua de sinais ela tinha uma estrutura própria, ela tinha aí alguns parâmetros específicos. Isso aconteceu aí em meados de 1960 com William Stokes, né, que começou aí um trabalho mais aprofundado com a língua de sinais no sentido de registro, no sentido mais acadêmico. E tudo isso, pessoal, nos leva em um outro ponto, num outro patamar importante, que é a questão da comunicação. Então, esse desenvolvimento da língua eu faço como nós, intérpretes de língua de expressão, que viemos entender o papel importante que tem a língua na comunicação das pessoas com surdez, das pessoas surdas, dos sujeitos surdos, enfim, a gente sabe como isso é muito importante, porque a língua de sinais é que faz essa mediação, é esse contato, é essa comunicação que nós precisamos reconhecer como é importante essa língua e o seu desenvolvimento através da história. Uma coisa importante também é que, com tudo isso, a gente começou a ter um certo avanço através da tecnologia. Hoje a gente consegue ter em igrejas, em lives, em momentos que são televisionados, ou através da internet, ou através da televisão aberta, enfim, interpretação dos cultos em Libras, interpretação de louvores em Libras, e isso é um avanço que foi dado com a língua. Então, isso é um processo que, agora, nesse momento, a tecnologia, o avanço tecnológico, a globalização, tem ajudado muito nesse avanço e nesse conhecimento. E quando a gente percebe tudo isso, pessoal, a gente vai perceber que a Bíblia também trata sobre isso. Isso mesmo. Então, por mais que a gente fale sobre a questão da Grécia Antiga, Roma Antiga, na Idade Antiga, a gente consegue aí, nos tempos bíblicos perceber que existia também já um preparo sobre isso, uma fala sobre isso, algo sendo comentado como isso. Por exemplo, a Bíblia vai relatar em Êxodo, no capítulo 4, verso número 11, a passagem onde Deus fala com Moisés, Moisés fala com Deus. Então Moisés está questionando, falando, Senhor, eu não tenho habilidade para ir libertar o povo de Israel. Eu não tenho capacidade, eu não tenho fala, eu tenho dificuldade de fala. E aí a expressão que Deus fala para Moisés é: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então, nessa parte da conversa entre Deus, Moisés, Moisés e Deus, a gente vai perceber que Deus está chamando Moisés para liderar o povo do Egito, e ele cita falando, olha, quem que fez o mudo, o surdo, o cego, não fui eu? Ou seja, naquela época, em Êxodo, naquela época, quando Deus foi chamar Moisés, a gente já percebe que existia surdos, existia pessoas com mudez, existia pessoas cegas naquela época. Então são detalhes importantíssimos que vai nos mostrando como que a própria Bíblia ela tem argumentos e fala com relação à pessoa com surdez na Bíblia. Uma coisa importante também que a gente vai encontrar essa evolução é em Levítico, capítulo 19, verso 14, aonde está ali partes da lei que foi dada ao povo. Deus, ele, com o povo, quando saiu do Egito, o povo de Israel, ele está indo em direção à terra de Canaã. Então agora o povo estava cativo 430 anos como escravo. Então era um povo bruto, um povo sem cultura, um povo sem conversa, um povo que estava totalmente desconexo, o seu pensamento estava totalmente escravizado. Então Deus ele dá instrução, Deus dá leis para direcionar, trazer uma cultura nova, pensamentos novos, orientar, organizar o povo. E aí dentro dessas leis, Deus em Levítico 19, verso 14, fala que não deveria amaldiçoar o surdo, nem colocar obstáculo diante do cego.
Então a gente percebe que Deus está enfatizando aqui a importância de tratar todas as pessoas com respeito, com compaixão. Tudo isso, pessoal, biblicamente. Então é importante a gente saber de textos assim. Que nesse texto levítico, Deus está dizendo, olha, não é para amaldiçoar o surdo, não é para colocar uma pedra para o cego tropeçar. Ou seja, naquela época a gente já via que existia pessoas que tinham uma má índole, pessoas que não tinham esse pensamento da inclusão, não tinham esse pensamento de querer acolher. Mas Deus, ele veio para mudar esse paradigma. Deus veio para trazer uma nova perspectiva, dizendo: o surdo também pode ser acolhido, o surdo também pode estar na nossa comunidade. Então, não devemos amaldiçoar os surdos, pelo contrário, temos que estar tratando todas as pessoas com respeito e compaixão. Então, a Bíblia vai tratar sobre isso. Em Isaías 29, verso 18, o profeta Isaías está profetizando sobre um tempo futuro, uma era vindoura, que vai vir. E ele fala que os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos do cego verão, indicando uma restauração física e espiritual. Então a gente vai perceber que, através desse texto de Isaías, é uma profecia que os surdos ouvirão quando Deus vier nos chamar. Então é algo importante e fantástico que nós precisamos saber. Por quê, pessoal? Porque, biblicamente, existem dois tipos de surdez, que é importante o intérprete de Libras saber. Existe a surdez física e existe a surdez espiritual. A Bíblia vai tratar das duas questões. A gente já citou aqui em Êxodo capítulo 4, Levítico verso 19, a questão da surdez que era considerada física. A pessoa nasce com a surdez, ou é uma surdez adquirida. Então é uma surdez aí física, é algo relacionado aí ao seu ouvido. Ok, tudo bem. Agora a questão espiritual, tem alguns textos bíblicos que vai falar a questão da surdez, que as pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus, as pessoas estão tampando seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar, as pessoas estão surdas espiritualmente para o que Deus está dizendo. Então é um outro tipo de surdez que biblicamente também a gente vai encontrar. É por isso que em Apocalipse capítulo 13, verso 9 e 10 vai falar assim, olha, quem tem ouvidos, ouça. É a ideia de enfatizando ouvir a mensagem espiritual, com atenção, com compreensão. Não é no sentido físico, tá? É no sentido espiritual. Então a Bíblia faz essa distinção. E nós, como intérpretes livres cristãos, nós precisamos saber sim dessa distinção biblicamente. Ok? Isso aí, pessoal, é algo importante que nós precisamos saber, que é a evolução, que é o desenvolvimento da língua de sinais. Um outro ponto que a gente não pode deixar de saber, é bem provável que você, como intérprete de Libras cristão, você já saiba o alfabeto de Libras, talvez você já saiba ele, mas caso você caiu aqui, você está aprendendo, desenvolvendo, querendo melhorar, vamos deixar aqui, ó, aqui em cima, isso aqui no card, um vídeo para você desenvolver com relação ao alfabeto de Libras, para entender essa evolução também é uma aula complementar. Fechou, pessoal? E assim a gente vai finalizando a nossa segunda aula da nossa série, o intérprete de Libras cristão e a Bíblia. Espero que você esteja gostando. Não deixe de comentar aqui o que você tem achado, tá? E se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder as próximas aulas dessa série. Grandíssimo abraço, até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu!